Fala galera, começando mais uma aula aqui de NBAZ. Vamos comigo, professora Tabita, que juntinho nós vamos aí percorrer essa aula, que é a nossa aula 9.1. Tudo bem então? Sem perder tempo, prof, o que nós vamos ver na aula de hoje, galera? Olha aqui, aula 9.1. Tudo bem? Dá um print aí, professor. Prontinho, 9.1. E olha lá, nós vamos falar sobre sistemas de tanques, tá? E vamos falar também sobre a reprodução. Então, fica bem ligadinho, porque se você tem alguma dúvida em relação a esses sistemas de tanques rede que nós vamos apresentar aqui para vocês e um pouquinho dessa questão da reprodução, a gente sempre vai lembrando que a gente está numa aula de NBAZ, mas a gente segue aí com o mesmo conhecimento da biologia de cada um dos animais que nós vamos trabalhar em cada criação. Tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Estou um pouquinho ofegante que vim correndo, acredito, para dar aula aqui para vocês. Olha lá. Pode abrir, meu diretor. Me ajuda aí, que senão o suor caindo. Vamos lá, gente. Sistemas de tanques rede. Ficaram curiosos, né? Para saber o que aconteceu, professora. Vamos lá. Ó, tá curiosidade depois. Tanques rede, galera. Essa atividade, ela vem sido trabalhada dentro da piscicultura, né, no Brasil, e devido a essa grande, não vou dizer rede, essa grande concentração hídrica que nós temos na nossa região, no Brasil como um todo, muitos rios, né, graças ao bom Deus nós temos essa riqueza em abundância em água, né, recurso hídrico de água doce. Então, nossos peixes têm uma fartura nesse quesito. E mesmo assim, a gente precisa lembrar que a gente precisa ter cuidado com a qualidade deste recurso, certo? Muitas dessas atividades acontecem em propriedades rurais comuns, que têm os seus açudes, as suas represas nos seus limites, né, dentro dessas propriedades. Essas mesmas acabam sendo um bom complemento aos demais negócios envolvidos na propriedade. Então, se você trabalha com gado de leite ou de corte, mas você também pode ter aí esses tanques, né? Alguns açudes que você vai complementar a sua rede aí com essas proteínas, né? Seguindo, podemos destacar como vantagens da piscicultura no Brasil. Quais, professora? Alta produtividade, né? Dentro dessas áreas. Utiliza pouca mão de obra. De quem nós estamos falando? Dos sistemas de tanques e rede, tá bom? Pouca mão de obra. Em relação, gente, a gente está sempre comparando. A gente está falando aqui, ó. Cadê minha canetinha? A gente tem que lembrar que a gente está falando desse sistema em relação ao Brasil, tá? Nos situando em relação às criações, às pecuárias como um todo. Então, alta produtividade, utiliza pouca mão de obra, é uma atividade promissora, por quê? Porque atende a questão alimentar, nutricional, né? Tem mercado para o consumidor crescente e não causa grandes impactos ambientais. Professora, causa, mas não tanto quanto outras formas de pecuária, tá bom? Então, toda vez que o homem se coloca na situação, gente, ele vai empreender alguma coisa em relação ao ambiente, vai alterar. Se há uma alteração, eu sou desse conceito. Alterou, aumentou, fez com que essa dinâmica fosse alterada, vai influenciar em alguma coisa, tá bom? Os tanques rede são ideais aos produtores que temem ataques de predadores. Então, a gente está falando de criação de peixes, certo? Para atender um quesito nutricional. Para aquelas pessoas que não só trabalham com a piscicultura, mas também trabalham com outras criações, então é um complemento, certo? Mas que tiveram já alguns problemas com predadores em outros tipos de sistema, porque nós estamos falando do sistema em tanques rede, certo? Se fabricados com telas de arame, esses tanques não permitem a aproximação de predadores. Então, durante a aula, você vai ver que a gente vai ter vários pontos positivos
e pontos negativos, tá? Além de evitar a fuga de peixes cultivados internamente. Então, existe um ambiente que eu estou trazendo para o recurso hídrico, e esse sistema, esse ambiente se chama tanques-rede, onde eu vou fazer a criação de diferentes peixes, tá? Diferentes no sentido que eu posso escolher, cada espécie que eu for escolher para entrar dentro desse sistema, que no caso aí, um tanque-rede ou um conjunto de tanques-rede vai trabalhar com uma única espécie, tá? Você vai ter um único organismo, única espécie dentro desse sistema e ele vai atender a uma determinada forma de nutrição. Normalmente, você pode ter a criação de carnívoros, tá? E aí, no ambiente natural, você tem carnívoro, herbívoro, tem vários peixes, né, que se alimentam de outros peixes da mesma espécie, enfim. Mas aqui você vai ter uma espécie e normalmente você pode ter aí os carnívoros, né? Porque eles vão ter uma dieta controlada aí, tá bom? Então, olha lá. Possibilita a criação de peixes em grandes reservatórios de águas, rios e mares, além de permitir também o seu confinamento de uma grande quantidade, e peixes por metros cúbicos. Então, eu estou falando de um sistema que vai ter sim um ponto positivo, ou vários pontos positivos, e um aqui que a gente destaca é impedir que predadores que poderiam estar no ambiente natural não vão chegar próximo, porque você tem um sistema que tem telas de arames, tá bom? O manejo dos peixes nesse sistema torna possível ações mais rápidas e assertivas. Como assim, professora? Olha aqui alguns pontos que a gente vai destacar que estão relacionados às vantagens desse sistema. Um acompanhamento do desenvolvimento. Então, eu estou falando de um ambiente, eu vou ter uma espécie em grande quantidade ou numa quantidade controlada para o espaço que eles vão alcançar, dependendo do desenvolvimento, acompanhando esse desenvolvimento desses organismos, tá? Porque a gente tem que lembrar devido ao foco. Qual é o foco desse sistema? Você vai trabalhar com levinagem, você vai trabalhar com engorda. Então, para cada tipo de situação que você vai atender como empreendimento, tá? Como produção, você vai ter um espaço aí e as espécies adequadas para alcançar esse desenvolvimento dentro desses tanques, tá? Identificação de eventuais doenças, dando início aos tratamentos com mais agilidade. Então, a identificação de ou uma alteração de um comportamento, ou uma modificação da nadadeira, da coloração, das escamas, alguma coisa nesse sentido, você consegue perceber mais facilmente dentro desse sistema. Percepção de problemas alimentares ou comportamentais, como eu falei, um comportamento que ele não tinha como se tornar agressivo, ou não conseguirem, naquele ajuntamento de indivíduos ali, não conseguirem se alimentar naquele período que foi colocada aquela alimentação, não conseguiram se alimentar de todo o material que estava ali disponibilizado para eles. Então, tudo isso tem que ser observado e isso vai ser atendido aí nesse sistema. Se o tanque for de poliéster e sem nós, evita que os peixes se machuquem em momentos de estresse. Então, eles podem, dependendo do tamanho das telas ali, pode vir querer ultrapassar aquela barreira, né? Que é um comportamento normal. O animal pode tentar, e até a gente vai falar aqui de algumas situações de fugas, né? Que pode acontecer, tá? Dentro desse sistema. Tanques-rede é um conjunto flutuante, olha que vocês estão conseguindo visualizar agora, né? Permite confinar os peixes na quantidade adequada e onde eles serão alimentados até atingir o peso ideal. Então, lembrando, dependendo do foco que você está trabalhando, se for a levinhagem é um determinado tipo, tá? Desse mesmo sistema, mas você vai ter espaços para essa levinhagem, tá? Ou se é para sistema de engorda, e aí ele vai ter aqui, esse exemplo aqui é um de engorda, né? Consta de uma estrutura flutuante, onde são fixadas as gaiolas construídas em telas de polietileno e tubos de PVC, que lhe dão a forma desse tamanho desejado. Então, vocês viram aqui, ó, nesse aqui você tem um formato, né? Aqui você tem um outro formato. Então, dependendo
da espécie, dependendo do sistema que você vai implantar, né, nesses reservatórios, nesses ambientes onde você já tem algum outro tipo de criação, né, você vai fazer o implante desses sistemas, tá? A fixação deste conjunto, por que a gente fala de conjunto? Porque aqui você tem 1, 2, 3, 4 e assim vai, você vai ter vários e eles ficam presos, né? Olha só, a fixação deste conjunto é feita por meio de poitas de concreto ou ferro presas ao tanque por cordas de nylon ou cabos de aço. Então eles vão ficar fixados, alguns vão ficar lá no fundo, outros vão ficar mais na parte suspensa, outros são completamente mergulhados, né, submersos, e vai ter uma infinidade aí, uma variedade, mas eles têm que estar juntos, próximos e conectados, tá? O cultivo de peixes em tanques rede é classificado como sendo do tipo intensivo. E como que eu identifico que esse sistema é do tipo intensivo? Só porque eles vão estar dentro dessas gaiolas, entre aspas, dentro desses ambientes? Não, porque eu emprego um grau de tecnologia, né? Eu tenho uma alta densidade de peixes utilizadas e o manejo alimentar, ele é diferenciado. Então, eu tenho todo um aparato para poder atender as espécies que eu vou estar tratando dentro desses tanque-rede, tá? Essa alimentação ela é feita obrigatoriamente com a ração balanceada e que vai atender as necessidades nutricionais das espécies. Gente, cada espécie tem um tempo de desenvolvimento no ambiente natural. Quando a gente fala aí de um sistema de criação, a gente tem que ver que você tem que estar atendendo a um prazo, a uma demanda. Então, em quanto tempo eu vou ter os peixes com o peso ideal para eu poder fazer, se for fazer aí questão de engorda, para poder fazer a venda desses animais, né? Ou eu vou estar simplesmente suprindo a questão de alevinos na minha propriedade, ou a comercialização somente desses alevinos. Então, todo esse cuidado tem que ser pensado e quando a gente fala de nutrição é algo muito criterioso, tá? E a gente vai lembrar que nesse ambiente eles vão estar simplesmente à base de ração, tá? As vantagens dessa instalação dos tanques, né, desses sistemas de tanques rede. Utilização de massas de água inaproveitáveis para piscicultura intensiva. O que isso significa? Que você vai utilizar os espaços que estão disponíveis ali, adequado dos reservatórios para essa instalação desse sistema, né? A produção de pescado ela é multiplicada e vai contribuir, então, para a finalidade dos reservatórios com seus usos múltiplos, tá bom? Alta produtividade ou elevada produtividade. É praticamente impossível a gente alimentar uma população de peixes em um reservatório, gente, porque a gente não tem como ficar controlando, né? Porém, a utilização de tanques rede, podemos confinar uma quantidade adequada. E aí a gente acompanha o peso que eles estão alcançando de cada um desses exemplares nesses tanques rede. E aí sim você consegue ver se realmente todos estão se alimentando adequadamente e adquirindo peso, né? Controle eficiente da população e da sanidade. Então, num tanque convencional, há o ataque de predadores, né? Que sejam quais forem eles, porém, ou pode reduzir o número de indivíduos da sua população. Então, quando é um prejuízo, né? Quando você tem, infelizmente, uma situação dessas, então você tinha ali, sei lá, um ambiente com 500, né, indivíduos, e aí houve uma predação e aí você tem essa perda. Isso vai influenciar claramente no seu trabalho. No tanque rede, a fácil visualização permite mantê-los saudáveis e controlar essas doenças ainda no princípio, ou seja, você tem como fazer a medida de intervenção de forma mais rápida, tá? Mais enérgica ali. Facilidade na despesca. Ao contrário dessa despesca em um tanque convencional, no tanque rede, então aqui ó, a gente está falando dentro desses 4 tipos de vantagens, nós estamos falando diretamente de toda a dinâmica que vai estar acontecendo em relação a esses indivíduos da espécie que foi selecionada para esse sistema, tá bom? Então, no sistema convencional, no tanque convencional, você vai ter um processo mais difícil de despesca. Agora, no tanque rede, ele é mais simples. Basta levantar o tanque, ele vem todo, ó, vendo as boinhas aqui, ele vem todo, você pega um gancho
tá numa plataforma, recupera e puxa, né? E levanta isso aí. Basta que levante o tanque rede até que permaneça com uma lâmina de 30 centímetros, né? Tem que estar parte dentro da água ali. E recolher o pescado com um pulsar. O pescado bem como as pessoas saem limpos. Então não tem essa necessidade de muitas intervenções. Sobe, levanta um pouco, deixa um pouquinho de coluna de água e pega o pulsador e retira todas as espécies que já são devidamente acompanhadas aqui, recebidas, tá? Isso é um processo mais rápido. Só uma pessoa aqui, ó. Tem uma pessoa fazendo essa questão de pulsar essas espécies, né? Esses espécimes. Desvantagens, gente, sempre tem, como eu falei para vocês, possibilidade de perda parcial ou total dos organismos cultivados em decorrência de fugas e acidentes. Então, fuga pode acontecer? Pode. No manuseio, por exemplo, dessa lei de retirada, com pulsar, ele pode saltar dali, tá? E outros acidentes pode... um daqueles materiais que é próprio para botar os tanques, pode quebrar, pode, enfim, tá? E aí eles fugirem mesmo. Dependendo da espécie, essa espécie pode ser uma que não estava inserida no ambiente. E aí, se ela fugir, ela pode... você não consegue mais recuperar, ele pode se cruzar com outras espécies e pode causar um problema aí até nível genético aí, tá? Tal dependência da ração também de boa qualidade, porque se não for de boa qualidade, se essa água também não for de qualidade, você vai ter prejuízos aí nesse seu empreendimento, tá? Impacto potencial ao meio ambiente podem alterar a qualidade da água. Então, aonde você vai implantar esse sistema, você tem que verificar qual é o uso, como é que essa água, que está corrente, chega nesse ambiente, de onde ela está vindo, para onde ela vai, né? Em decorrência do aporte de substâncias orgânicas e inorgânicas em quantidades superiores às assimiláveis pelo sistema, principalmente no ambiente fechado, tá? Possibilidade de causar problemas genéticos, como eu tinha falado há pouco, né? Às populações silvestres, caso haja essa fuga. Em relação à reprodução, certo? Em relação à reprodução, a gente vai, deixa eu ver se é agora, exatamente, a gente vai acompanhar agora uma matéria falando sobre esse processo de reprodução, ok? Se liga aí. Foi aqui nesta propriedade que nasceu a empresa familiar Rei do Peixe, que fica às margens da BR-364, a 130 quilômetros da capital de Rondônia, Porto Velho. Em uma área de aproximadamente 85 alqueires, foram construídos 70 tanques escavados de 1.000 metros quadrados cada um, ou seja, cerca de 7 hectares de lâmina d'água. Quem nos recebe é um dos filhos do proprietário, Adolfo Haut, que é piscicultor e técnico em aquicultura. Ele nos conta por que decidiram apostar na criação de alevinos. Quando iniciou o processo de mexer com os alevinos, meu pai mexia com engorda e como não tinha os alevinos, ele trazia de fora as larvas de alevinos, né? As larvinhas, para ser feitos os alevinos para colocar na engorda, né? Como não tinha aqui no estado, tinha que trazer de fora as larvas. E aí foi onde foi expandindo a procura de alevino, foi tendo muita procura e foi expandindo a procura de alevino e foi aí que foi dando certo, né? Hoje vocês trabalham, que você disse que é você, seu irmão, né, seu pai? Sim, sou eu e meu irmão que toma de conta da piscicultura. E a família Haut foi uma das primeiras a trabalharem com criação de peixes em cativeiro na região. Existem 2 tipos de tanques, o de rede e o escavado, que é o caso desse criador. O estado tem apresentado uma produção de pescado altamente significativa, levando-se em consideração que a cultura vem sendo implantada nos últimos 30 anos.
Rondônia é o maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil, sendo destaque na produção das espécies tambaqui e pirarucu. Nos últimos 3 anos, de acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, SEDAM, a área total destinada à piscicultura no estado de Rondônia cresceu cerca de 9% e concentra-se principalmente em 2 regiões, uma na região central do estado e outra no Vale do Jamari. A região central caracteriza-se pelos produtores familiares e a região do Vale do Jamari pelos grandes empreendimentos. Esse piscicultor fala como é feito o processo de reprodução dos alevinos. Nesse caso, conta com uma ajudinha em laboratório. Bom, o processo de reprodução é assim, a gente passa a rede no tanque, certo? Para escolha da matriz. Não é porque vai estar na reprodução, na época de reprodução, não é todas as matrizes que vai estar naquele dia já pronto para reproduzir. É passada a rede no tanque e é escolhido a matriz, certo? Tanto o macho como a fêmea. Aí, depois de ser feita essa escolha, a gente leva para o laboratório. É isso aí, galera. Vocês viram que esse sistema de tanques e rede, e aí o sistema convencional nessa propriedade tinha os 2 sistemas. Vocês viram que tem que ter todo esse cuidado, né? E eu vou lembrar uma coisa para vocês, que o sistema de tanque e rede, ele é uma lei de decreto, né? Lei de decreto a lei 1965 de 95. Então, como foi falado no vídeo, há 30 anos aí nós temos trabalhado com esse sistema e tem dado bons resultados. No caso desse proprietário, ele está trabalhando aí com os 2 sistemas, né? E alcançando alta produtividade em relação aos alevinos, que é parte aí de um desenvolvimento, uma das fases de desenvolvimento que a gente vai falar aqui então sobre a reprodução. Joga para mim na telinha, diretor. Vimos que existem muitas vantagens nesse ramo, né, nessa atividade reprodutiva aí. Mas a piscicultura exige do produtor conhecimentos técnicos para esse bom manejo. A reprodução é um dos aspectos de atenção. Na fase reprodutiva da piscicultura, gente, há a produção dos alevinos, o qual exige escolha dos reprodutores e matrizes, como a gente viu ali dessa família, né? Então, eles tinham uma necessidade de sempre buscar fora. E aí surgiu a ideia, por que não começar a trabalhar com a alevinagem na nossa região? E tá dando super certo, né? O ideal nesse caso é que ambos sejam de culturas diferentes para evitar cruzamentos consanguíneos. Então tem toda essa questão dessa compatibilidade também, tá? Há uma necessidade dessa variabilidade genética para melhorar o potencial reprodutivo e de resistência desses espécimes que vão ser formados a partir desses alevinos, tá? É importante selecionar as espécies cuja tecnologia de reprodução induzida já é dominada, a fim de garantir a oferta regular dos alevinos. Gente, isso aqui é muito importante, tá bom? Para que você comece a trabalhar com o sistema de reprodução induzida, você precisa ter todo um aparato. E esse aparato vai precisar que você tenha o máximo de informações possíveis, tá? Para que você saiba exatamente o que você precisa ofertar para essa fase de vida do desenvolvimento desses peixes, que é a alevinagem, tá bom? Então, você tem que ter um ambiente apropriado, tá? Olha aqui, a gente tem a ilustração aqui desses peixinhos, tá? E no período em que eles ainda estão nas formas aí de alevinos, você precisa ter muita atenção na questão da qualidade dessa água, na questão da temperatura dessa água, certo? Então, vários fatores vão estar influenciando no bom rendimento desse tipo de empreendimento, tá? E é na fase de larvicultura e a alevinagem que os animais estão mais propensos a ameaças por agentes biológicos, químicos e físicos. Eita! Que podem comprometer, então, a atividade e a segurança do sistema de reprodução. Então, é igual como a gente pensa no bebê, né? O bebezinho, ele tá totalmente à mercê dos cuidados
Então, quando a gente está falando da criação de alevinagem, período de estágio larvário e a forma de alevinos, você tem que ter o máximo de atenção, porque são bebezinhos, tá? Estão suscetíveis a qualquer tipo de problema que esteja presente no ambiente, né? Uma ação fúngica, uma doença fúngica, bacteriana, enfim, ou uma alteração no recurso hídrico, né? Vinda de elementos externos que vão alterar essas características químicas e físicas desse ambiente que precisam estar adequadas para esse desenvolvimento. Em geral, os reprodutores são selecionados a partir de animais provenientes dos viveiros de engorda ou capturados em rios e lagos marginais, tá? Então aqui vocês têm os dois ambientes e aqui os representantes. Os machos têm uma maturação sexual, olha que interessante. Isso aqui é uma informação da literatura, né? Então a gente tem aqui essas informações de que o macho tem essa maturação sexual, ou seja, ele está pronto para a reprodução no segundo ano de vida, com aproximadamente 1,5 kg. As fêmeas no terceiro ano, com 2 kg. Mas o que pode acontecer, né? Verificou-se que machos maduros, né, em alguns desses sistemas, em algumas regiões, isso já foi catalogado, identificado por bibliografias, que ao final do primeiro ano de vida, a gente já tem alguns exemplares com 800 gramas apenas, não 1,5 kg, mas 800 gramas eles já estão prontos para essa reprodução. E as fêmeas, não no segundo, né? Aliás, não no terceiro, mas a partir do segundo ano ela já alcança os 2 quilos que estavam presentes ali na literatura. Independentemente da alimentação dos reprodutores, então aqui é um ponto importante, tá? Como que vai ser essa questão nutricional? Toda vez que a gente estiver falando de criação, a gente tem que estar lembrando dessa necessidade de atender nutricionalmente essas espécies, tá? Então, independentemente da alimentação dos reprodutores com ração, há essa necessidade de forrageiros, que é muito importante para sanar todas as exigências, para suprir esses organismos nessa fase de desenvolvimento. No caso dos já treinados, é necessário a utilização de peixes forrageiros, aqueles peixes que vão servir de alimento, é uma alimentação complementar. Então, você tem a ração, tem a questão dos forrageiros, aqui da utilização de forrageiros, e também tem as espécies, né? Então, esses animais que estão sendo criados no seu ambiente vão se alimentar dessas espécies aqui, lambaris e cará, aqui como os chave, tá? Reprodução artificial, galera. Vamos lá. Então, a gente tem um atendimento, tem um processo de reprodução natural, né? E tem, normalmente, no caso das criações, a gente vai ter esse sistema mesmo para poder atender a demanda em tempo satisfatório, né? Então, na reprodução artificial, um passo fundamental para o êxito da desova artificial é a triagem dos reprodutores. Nessa triagem, você lembra que quando você chega num hospital, você tem que passar por uma triagem médica, não é? O enfermeiro te recebe, aí te mede a temperatura, dá uma conversadinha de leve, que você está sentindo nesse momento, né? Então, eles vão fazer uma verificação da sua saúde naquele momento. Então, em relação a esses quesitos reprodutivos, eu preciso também, primeiramente, saber a qualidade dessas matrizes, saber a qualidade desses espécimes que vão passar por esse procedimento, tá? Porque quando a gente começa a falar de manuseio ou indução de alguma coisa, pode até causar um estresse no animal, pode não, causa um determinado estresse. Então, as espécies que são escolhidas para cada tipo de empreendimento ou produção que você tem no seu ambiente tem que estar adequada, aquela espécie tem que estar adequada, adaptativamente, resistentemente para aquele empreendimento, tá? Porque senão, se ele não tiver
um cuidado, se ele for uma espécie muito, como eu vou usar essa palavra aqui, mas enfim, muito melindrosa no sentido de não aguentar determinados manejos, né? Por exemplo, todo tempo lá está indo e depositando a ração. Então, aquele movimento, aquelas ações repetidas pode estressar o animal. Então, se não for uma espécie que está adaptada àquele tipo de tratamento, pode prejudicar o seu rendimento, tá? As fêmeas, elas devem apresentar um abdômen. O que eu observo nesse período, né? Nas fêmeas, elas vão ter o abdômen abaulado, tá? Flacidez na região ventral. Quem trabalha com isso, que já teve essa experiência, é muito interessante. Se você conhece alguma piscicultura aí no seu local que trabalha com esse momento de reprodução artificial, vá lá, faça uma visita, né? É uma saída interessante ali. Flacidez, então, na região ventral e a papila urogenital bem irrigada de sangue. Ou seja, ela está realmente preparada para aquele momento onde que ela vai receber o quê? Vai receber os espermatozoides. A gente tem essas espécies aqui, a reprodução externa, tá bom? Não tem nada de cópula disso aí, não. Eles têm a reprodução. Então, ela vai estar preparada, vai produzir os seus ovos, eles vão ser liberados na água, assim como os espermas do macho também vão ser colocados ali no ambiente e eles vão ter esse encontro. Assim como nós falamos lá na biologia sobre a questão reprodutiva, da emissão de sinais químicos, né, dos óvulos para a atração dos espermatozoides, também nessas espécies você vai encontrar essa atração, tá bom? O procedimento mais comum de indução é a aplicação de extrato hipofisário. Já está indicando que você vai ter uma ação na hipófise aí, né? Então, o extrato hipofisário de carpas é o que é mais utilizado, de maneira similar ao utilizado por outras espécies, como o pacu e o tambaqui, tá? Nas fêmeas, geralmente, elas vão receber... Você vai dar 2 dosagens, né? 2 injeções desse hormônio hipofisário no intervalo de 8 a 10 horas. De 8 a 10 horas, respectivamente, 0,5 a 5 miligramas por quilo da fêmea. Tá? Então, dependendo da espécie, do peso que ela vai estar apresentando nesse momento, você vai fazer essas dosagens para a inserção e a aplicação dessas 2 injeções de hormônios para estimulá-las a liberarem isso aí, tá bom? E os machos, professoras? Em geral, eles vão receber uma única aplicação simultânea à segunda injeção nas fêmeas. Então, preste atenção. Pegou a fêmea, aplicou a primeira injeção, você vai esperar de 8 a 10 horas e aí você vai aplicar a segunda. Quando você aplica a segunda... Consequentemente, simultaneamente, você já vai aplicar a primeira nos machos, tá bom? Em dose nos machos de 1 a 2 miligramas por quilo deste macho, do que o peso que o macho apresenta, certinho? E aí esse estímulo vai acontecer e você vai conseguir fazer o que a gente chama de extrusão aí desses gametas, certo? Então, os gametas vão ser extrusados dos 2 indivíduos para a utilização a seco após 130 a 270 horas. Isso depois da segunda injeção, período de latência em que você vai ter essas produções e essa liberação, né? Podendo ser usado aí de 230 horas com intervalo de referência, tá? O período de latência, juntamente com a seleção de fêmeas, são os fatores determinantes para que se obtenha altas taxas de fertilidade e eclosão. Galera, então, o comportamento desses animais, a forma como que você vai fazer o manejo para cada forma dessa criação, né? Como a gente falou lá no início. Aqui a gente está falando de um sistema de reprodução para a obtenção aí de alevinos, para o período essa reprodução de forma artificial, então você usou aí um hormônio,
tá? Você tem um período de espera para que você consiga fazer essa extrusão desses gametas e esses gametas se encontrarem e aí ter uma taxa de aceitação, ou seja, ter uma taxa de fertilização e, consequentemente, a formação desses indivíduos no estágio larvários, alevinos e chegar aí a um período de fase adulta, tá bom? Então, todo o cuidado e atenção aqui nesse processo. Olha aqui um cuidado importante. Se a temperatura da água é de 28 graus, a fêmea vai liberar óvulos aproximadamente 8 horas após a segunda dose. Presta atenção. Se a temperatura estiver a 28 graus, elas vão começar a liberar. Só que olha o tempo, gente. 8 horas após a segunda. Então, é um momento de espera mesmo. Quem é impaciente vai ficar sofrendo, né? Mas é um tempinho, depois que você aplicou lá a segunda dose, na fêmea, aplicou no macho, vai esperar esse tempinho e aí depois você começa a fazer essa extrusão, tá bom? E cada fêmea produz em torno de 10% do seu peso vivo de óvulos. É muita coisa. Se você for considerar aí, precisa só 10%, mas é muita coisa. Sendo que cada grama possui, em média, 2.200 óvulos, que, depois de fertilizados e hidratados, aí vão estar te atendendo na sua necessidade, tá bom? Os óvulos apresentam uma coloração amarelo clara, como vocês estão visualizando, e eclodem após aproximadamente 450 horas depois da fertilização. É tempo, maninho, é tempo. É interessante, né, que quando a gente fala, deixa eu vir aqui rapidinho, eu acho que vai dar um tempinho. Quando a gente fala, de cuidado de criação, ainda mais quando a gente fala na parte reprodutiva, tem que ter calma mesmo e tranquilidade para fazer todo esse manejo, tá? Se você for uma pessoa muito desesperada para fazer as coisas, eu quero para ontem, não dá muito certo. Então, a gente fala de criação, a gente está falando de aceitação de uma dosagem hormonal. Então, isso vai ter que reagir no organismo e fazer esse estímulo adequado para que você obtenha o seu resultado aí satisfatoriamente. Tá bom? Joga lá pro quadro de novo, diretor. A atenção deve ser dada no momento de coleta de sêmen de forma a evitar a contaminação com o quê, gente? Água e urina, a qual ela vai inativar a mobilidade ou a motilidade espermática, ou seja, os espermatozoidezinhos não vão conseguir chegar lá nos óvulos que foram liberados pela fêmea. E aí você é prejudicado. Após a eclosão, as larvas vão apresentar o tamanho em torno de 3 milímetros, sendo que começam a se alimentar após, olha aí, 40 a 48 horas após essa eclosão. Tá bom? O saco vitelino é aquele que vai estar nutrindo eles até eles começarem a se alimentar de fontes externas. É totalmente absorvido e há aproximadamente 2 a 3 dias. E após este período, apresenta então o sistema digestório funcional, bem como a sua bexiga natatória inflada, e eles começam a nadar horizontalmente. Que bonitinhos, né? Conforme os peixes vão aceitando esse alimento úmido, diminui-se a umidade da ração e o teor do atrativo até chegar no fornecimento exclusivo da ração comercial. Então, você vai aos poucos, gradativamente, fornecendo essa ração até que eles consigam alcançar uma maturidade intestinal, digestiva, para poder aceitar essa ração, né, no complemento do seu processo de desenvolvimento. Após 30 dias, gente, de alevinagem, os peixes vão atingir cerca de 12 centímetros com 30% a 40% de sobrevivência. Olha que legal. Com médias da eclosão até os 30 dias de vida em torno de 15%. É isso aí, galera. É muita informação nessa aula. A gente vai ter nosso período de revisão e eu te encontro já já para ela, tá bom? Tchau!